Eu gostaria que a igreja tomasse como base o Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 21, irmãos. Só para termos uma base bíblica diante do que vamos falar. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 21. A estante. Tudo bem. Certo. Não tem problema. Capítulo de número 14, verso 21, está escrito assim, irmãos. Encontraram? Capítulo 14, verso 21, está escrito assim. Podemos fazer a leitura, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Presta atenção, irmãos. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, nós encontramos com muitas pessoas que afirmam amar a Deus, amar a Jesus, até divulgam status: eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Deus. Mas quando o Senhor nos declara, Ele fala que para Ele enxergar em nós amor por Ele, Ele deve enxergar primeiro em nós obediência. A nossa obediência a Ele é a manifestação do nosso amor por Ele. Aí Ele fala que aquele que ama Ele, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos significa, irmãos, obedecê-los. Guardar não é pegar os mandamentos, pôr numa caixinha, plastificar, encadernar e colocar em algo. Não. Guardar os mandamentos é colocá-lo em prática, é obedecer aos mandamentos do Senhor. Falou, aquele que obedece aos meus mandamentos, esse ele prova que me ama. Só que o que está sendo ensinado hoje? O que está sendo ensinado hoje é que nós estamos vivendo a graça. E que se é a graça, não precisa obedecer aos mandamentos. O que é pecado? Lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Presta atenção, para entendermos o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Quando nós violamos, quebramos a lei, nós estamos cometendo pecado. Quando nós quebramos a lei, nós não estamos obedecendo e nem guardando aos mandamentos de Jesus. Então, nós não podemos servir a Jesus Cristo e vivermos na prática consciente do pecado. Quando eu falo prática consciente, eu estou deixando bem claro que pode acontecer uma queda, pode acontecer um deslize, um desvio. Isso é diferente do que viver na prática consciente do pecado. Ou seja, eu sei que eu estou pecando, mas eu não quero abrir mão do meu pecado. Eu quero continuar pecando e quero continuar na graça. Preste atenção. Isso é a graça de Deus. Nós precisamos trabalhar nesses dias o nosso posicionamento atual neste mundo como cristão, irmãos. Porque o que está acontecendo é que as diferenças entre um cristão e um não cristão quase não está acontecendo. A diferença entre um não cristão e um cristão quase não está aparecendo. E quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor Jesus nos chamou de luz do mundo. E o Senhor afirma que aqueles que não têm a graça, a palavra, o temor a Deus, eles são conhecidos como estão em trevas. Então, será que existe
alguma diferença entre luz e treva, irmãos? Sim ou não? Sim. Sim. E essas diferenças, elas devem ser percebidas visivelmente ou através da audição. Nós temos que ser definidos pelas nossas atitudes, obras e comportamentos. Então, se eu quebro a lei, eu peco. Se eu peco, eu provo que não amo ao Senhor Jesus. Preste atenção. Ele falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E se ele me amar, eu e o meu Pai também o amarei. Aí Jesus vai mais além e mostra: e eu me revelarei a ele, eu me manifestarei a ele. Presta atenção, isso daqui é algo totalmente particular e individual. Isso não refere a um conjunto, isso não refere a uma igreja, isso refere a uma particularidade. O Senhor se manifestará na vida daquele que for obediente aos seus preceitos e à sua vontade. O que ele está dizendo? Eu me tornarei íntimo dele, eu me tornarei íntimo dela, eu me revelarei, eu me aparecerei, me manifestarei a ele, porque ele guarda os meus mandamentos. Então, ser santo é guardar os mandamentos de Deus, é não violar a lei. Irmãos, há muito tempo isso foi ensinado de uma maneira errada. O ensinamento acerca da santidade muitas das vezes foi visto no passado, e até hoje ainda é, por não saber aplicar como legalismo. O que é legalismo? Uma lei. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode. Se você fizer, você está expulso da igreja. Se você fizer, você vai ser amaldiçoado. Se você... Não é isso. Ela jamais pode ser aplicada como já foi e ainda é aplicada por muitas igrejas como um legalismo. Está entendendo? Como uma lei. Você tem que fazer, porque se você não fizer, você vai ser expulso da igreja. Não é isso. O problema, irmãos, é porque quando saímos desse extremo do legalismo, que está errado, quem ensina dessa forma está ensinando errado, não é lei. Você deve ver a santidade como um passo de intimidade com Deus, e não como uma lei que te obriga a ser sem você querer. Não é isso. Tem que fluir do íntimo, tem que fluir do coração, tem que desejar ser para ser íntimo dele, e não como uma obrigação. Porque se fizermos como uma lei, isso não emana amor, isso não transborda amor para com ele. Então saímos de um extremo, irmãos, mas a resposta de um extremo não deve ser o levar para o outro extremo. Qual é o outro extremo? O nada mais importa. O estou na graça e eu faço do jeito que eu quero, como eu quero. Os meus comportamentos, as minhas atitudes não implicam em quem Deus é. Isso está errado, irmãos. O que deve ser apresentado a cada um de nós é que a obediência aos mandamentos de Deus é uma declaração de amor por Deus. Quem entende, irmão? A nossa obediência aos mandamentos de Deus é uma declaração de amor por Deus, irmãos. Não é ver peso, não é enxergar uma lei, é demonstrar amor. Pai, eu vou me guardar porque eu te amo. Eu vou me preservar porque eu te amo. Não é assim, eu vou me preservar porque a igreja lá não aceita. Eu não vou fazer isso porque se o pastor descobrir, vai brigar comigo. Vixe, eu tenho que fazer aqui escondido, ninguém pode me ver. Vixe, se alguém descobrir, meu pai me bate, minha mãe. Não é isso. Ou não é esse caminho que deve ser aplicado à santidade e à pureza dentro da igreja. Irmãos, tudo que o Senhor quer é se manifestar a nós. Nós enxergamos no primeiro livro da Bíblia que Deus fazia questão de estar junto com Adão.
Irmãos, dá para imaginar o que é receber uma visita do Deus Todo-Poderoso 2 vezes por dia? E de repente, aquela visita, ela é cortada. Por quê, irmãos? Por causa da desobediência. E quando o Senhor Jesus fala de que me manifestarei a Ele, Ele está dizendo, eu me tornarei íntimo dessa pessoa. Aquele que guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ele está dizendo assim, eu vou vir te visitar. Eu vou me manifestar a você. Eu vou ser íntimo seu. Eu vou estar com você no seu quarto. Eu vou estar com você na sua sala. Eu vou ser íntimo. Eu vou me apresentar. Eu vou me manifestar na sua vida. Não importa as suas dificuldades. Eu vou estar presente. Então, enxerga. Devemos enxergar a obediência aos mandamentos como uma ponte que nos liga à intimidade de Deus. Como uma ponte que nos liga à intimidade de Jesus. Porque a santidade, irmãos, ela não é um fim em si mesmo. Quando eu falei o propósito da santidade, é para que vocês entendam assim, para quê e por que eu vou ser santo. Por que eu não vou desfrutar deste mundo? Eu estou na graça, eu posso desfrutar e posso vir na igreja. Ou seja, o meu pecado... Vocês trocariam a minha amizade pela amizade de Deus? Vocês são meus amigos, mas não são amigos de Deus. Muitas das vezes o nosso pecado não nos impede de cultuar, não nos impede de tocar, não nos impede de atender a obra da piedade, não me impede às vezes até de pregar, mas o meu pecado me impede de ser íntimo, irmãos. Nós estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de um Deus que é Pai. Ei, eu disse Pai. Eu disse Pai. Então, qual é o propósito da santidade? Por que eu vou ser santo? Por que eu vou me guardar? Por que eu vou me preservar? Ah, você é antiquado, você está se preservando, você não namora, você não tem relação sexual antes do casamento. Ah, você não faz isso? Para que mensagem é essa? Não, é porque eu sou íntima. É porque eu sou filha de Deus. Eu não quero perder a minha intimidade com meu Pai. Eu poderia entrar no filho pródigo, mas nós não vamos entrar, vamos permanecer nisso daí. Então presta atenção, irmãos. O propósito da santidade. A santidade não é um fim em si mesmo. A santidade é uma ponte que nos leva à intimidade de Deus. Ou à intimidade com Deus. Ser santo para ser íntimo. Deu para entender? Por que eu vou ser santo? Eu sou santo porque eu quero ser íntimo. Sou santo para ser íntimo. Então eu vou fazer uma leitura, irmãos, que está no texto, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 16. Quem não quiser abrir, talvez para não ficar muito para lá e para cá, só acompanhe a leitura. Se quiser, 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Presta atenção. Eu estou fazendo a leitura no Novo Testamento, na famosa graça, que muitos anunciam. Capítulo 6, verso 16, diz assim, irmãos. E que consenso, presta atenção, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta. Porque vós sois o templo de Deus. Porque vós sois o templo do Deus vivo, do Deus vivente. Como Deus disse, olha aqui, Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso foi Deus que disse. Pelo que sai do meio deles. É um pedido. Do meio de quem? Do meio da desobediência, do consenso entre o templo de Deus com a idolatria. Sai do meio deles,
e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora nós vamos entrar no capítulo 7. Eu quero que a igreja entenda que a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos, tá? Ela foi escrita, a carta de Paulo aos Coríntios, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, ela foi escrita em um todo. Não havia essa separação de capítulo. Primeiro veio a separação de capítulo e depois a separação de versículo, para que ficasse fácil a leitura e a identificação para o leitor, certo? Então nós vamos entrar no capítulo 7, no verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, preste atenção. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Quais promessas, irmãos? É só voltar no verso 16. O conceito que somos templo de Deus com os ídolos, porque vós sois templo de Deus. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Aí ele fala, tendo tal promessa, purifiquemo-nos. Olha aí, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Presta atenção, isso aqui é a graça. Isso aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Por quê? Porque as pessoas, como atualmente, irmão, essa graça anunciada, sem bases, fundamentos bíblicos, gera um povo infiel, mas para eles estão acertados da salvação, e que Deus habita nele, e que Deus está entre eles. Olha o que a palavra diz. A palavra nos ensina com clareza que nós devemos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando, ou seja, você não vai conseguir santificar da noite para o dia. Não é que você vai sair desse culto, a partir desse culto eu não peco mais, eu não é. Não é isso. Você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo, lutando, abrindo mão de coisas que você sabe que é ofensivo, de coisas que você sabe que ofende a santidade de Deus, que causa separação. Nós vamos afastando. Em Isaías 59 diz que o nosso pecado é o que nos afasta de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, ao poder, à onisciência, à onipresença de Deus, Deus está em todo lugar, é verdade. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. É como se criasse um abismo entre nós e Deus e nós. Então, nós temos um mandamento, e o mandamento é esse: é nos purificar de toda imundície e de todo o pecado, irmãos. Presta atenção que a santidade, irmãos, a nova aliança que nós estamos, que é a graça, muitas pessoas a interpretam como se na nova aliança não tivesse juízo, como se na nova aliança não tivesse consequência dos seus pecados, onde é uma mentira. Porque existe sim consequência para aqueles que cometem pecado, irmãos. Na medida que nós vamos obedecendo ao Senhor, o amor, sem dúvida, deve ser o maior motivador da nossa obediência. Presta atenção. O amor deve ser o maior motivador da nossa obediência. Qual é o primeiro motivo pelo qual nós devemos obedecer ao Senhor? Porque eu amo. O amor deve ser o primeiro motivo. O amor deve ser a base de toda a obediência. Agora, irmãos, presta atenção que eu vou fazer uma alegoria aqui com um paraquedista. Todos que saltam de paraquedas, eu não sei se muitos sabem, eles têm um paraquedas reserva. Se porventura o paraquedas principal não abrir,
aí eles usam o paraquedas reserva, porque senão vai se esborrachar no chão. Então o que acontece? Às vezes as pessoas usam a expressão assim: ah, mas as coisas de Deus têm que ser no amor. As coisas de Deus não é assim não. É amor, Deus é amor e tem que ser pelo amor. Na verdade, é o primeiro. A primeira coisa, o primeiro incentivo, aquilo que nos deve levar a obedecer a Deus deve ser o amor. Mas preste atenção. Nenhum paraquedista quer usar o paraquedas reserva. Sabe por quê? Porque ele é menor, 30% menor do que o paraquedas normal. E ele não vai te dar aquele voo panorâmico. Ele só vai te livrar de esborrachar no chão completamente. E se você não for muito habilidoso, você com o paraquedas reserva ainda quebrará alguns ossos, a depender da quebra. Ninguém quer, nenhum paraquedista quer que seja necessário usar o reserva. Mas ninguém quer fazer um salto sem o paraquedas principal e sem o paraquedas reserva. E olhando à luz desse texto, eu queria trazer para a igreja que o nosso paraquedas reserva deve ser nada mais, nada menos, para a santificação, o temor a Deus. Quem entendeu? O primeiro motivo deve ser o quê? O amor. Mas, se o nosso amor falhar, como a igreja de Éfeso, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, que escreve ao anjo e diz: eu tenho contra você que deixou o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste, se arrependa, volte a praticar a primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Porque o amor da igreja de Éfeso, ou de alguns dos da igreja de Éfeso, falhou. E quando o amor falha, o nosso paraquedas reserva para permanecermos na obediência deve ser, sem dúvida, o temor a Deus. Porque quando o amor falha, quando o amor não dura, quando o amor acaba, sabe o que acontece? A pessoa para de congregar, não congrega mais. Os cultos não lhe traz nenhum ânimo, nenhum incentivo. As pregações não mexem com ele mais, não mexe com ela, não consegue orar mais, não consegue cantar louvor, não consegue meditar nas escrituras. Sabe por quê? Porque o amor falhou, o amor acabou. Quantas pessoas que começaram muito bem, animadas, fervorosas, dedicadas, mas o tempo foi passando e hoje nem entre nós mais está. Estou falando de nós, mas isso se reflete no mundo inteiro. Não estão mais entre nós. Sabe por quê? Porque o amor acabou. O amor falhou. E o amor pode falhar? Sim, não deveria, mas pode falhar. Não era para acontecer, mas acontece. Quando o amor falha, não tem mais calor, porque o amor é um fogo que arde sem se ver e sem se queimar. Então, quando o amor acaba, acaba o calor, acaba o fervor, acaba o ânimo. Perde a comunhão com a Irmandade, desliga totalmente da Irmandade, desliga de Deus, perde a crença totalmente, fica uma pessoa desacreditada, ela não acredita mais. Aí alguém tomado de amor fala: não, mas a palavra, não acredito mais na palavra, não acredito mais na pregação, o culto não me serve mais, não tenho mais força, não tenho mais prazer, o amor acabou. E o anjo fala para a igreja: ei, lembra onde você caiu? Lembra onde você deixou o seu primeiro amor? Volta lá. Se arrepende antes que seja tarde demais. Então, para nós, como cristãos, eu quero dizer para vocês: se algum dia o amor de vocês falhar, vá para o temor. Vá para o temor. Sabe o que é temor? Eu vou usar a palavra mais clara.
é o respeito atrelado ao medo. Quem está me entendendo? O respeito atrelado ao medo. Eu vou permanecer obediente a Deus, mesmo que o meu amor falhou, mas eu vou respeitá-lo e temê-lo, porque as consequências do pecado são gravíssimas. Se o seu amor falhar, não deixe o seu temor falhar. Presta atenção, irmãos. Nos purificando de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. O amor deve ser o principal motivo que leva nós à obediência, o que nos leva à obediência. Mas se o amor falhar, o temor deve nos manter congregando. O temor deve nos manter na obediência. O temor deve nos manter na oração. O temor deve nos manter na leitura bíblica. Porque, ainda que eu não o ame, mas eu sei quem Ele é e eu sei o que Ele vai fazer. Eu sei quem Ele é. E eu sei o que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai retornar. Eu sei que Ele vai julgar. E o temor, irmãos, sempre esteve de acordo ou dentro do coração daqueles que amam o Senhor. É impossível amá-lo e não temê-lo, sabe? Viver uma vida como se Deus não existisse, porque tem cristãos que vivem dessa forma. Eles vivem uma vida dissoluta em desobediência, como se Deus não existisse, não conhecendo Ele, ou esquecendo do quanto Deus é severo. Irmãos, preste atenção. Deus, irmãos, Ele tem os dois lados. Deus, Ele é benigno, longânimo, mas também é severo. Em Romanos, no capítulo 11, irmãos, diz que Deus é benigno, bondoso e severo. Mas o que vai, irmãos, nos levar a conhecer o melhor da versão de Deus depende do nosso comportamento. Se nós nos comportarmos em obediência, é lógico que Deus vai ser bondoso para conosco. Ele vai ser benigno para conosco. Ele vai ser longânimo. Ele vai ser uma âncora, um ajudador, uma mão amiga, um ombro amigo, um livramento. Mas se nós, irmãos, olha o que está escrito, irmãos, Romanos no capítulo 11, no verso 22, presta atenção. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos, eu estou no Novo Testamento, no capítulo 11, no verso 22. Quero que a igreja preste atenção, irmão. Diz assim, irmão, capítulo 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade. Está falando de dois polos totalmente opostos. Bondade, severo. Bondoso e severo. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Olha só, irmãos. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, e de outra maneira também tu serás cortado. Procedeu bem? Lógico que Deus vai ser bondoso, benigno, porque Ele não é injusto nem infiel. Mas caiu, está caído, continua caído na prática do pecado, Deus vai ser severo. Deus vai punir. Deus vai punir. É o que a palavra nos ensina. Então nós estamos, irmãos, vivendo um dia em que as pessoas só ficam, Deus é bom, 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 Deus é severo, Deus é severo. Deus é justo, Deus é justo.
Não podemos firmar ou frisar só naquilo que nos favorece. Deus não nos dá o direito de fazer dele quem nós queremos. Não, Deus é bom. Você erra aqui? Não, Deus é bom, vou fazer. Ah, esse pecado aqui, esse roubo, essa mentira, essa calúnia, esse adultério, isso daqui, não, eu vou fazer, Deus é bom, eu lhe perdoa. Irmãos, todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência, irmãos. Como que Deus vai agir? Depende de como vamos comportar. As pessoas estão aniquilando a obediência do homem com relação à graça de Deus. Isso é uma mentira. A graça de Deus não exclui o comportamento do homem com relação às suas consequências. Presta atenção. Não é para ser do jeito que queremos, é para ser do jeito que Ele determinou. É assim que Ele quer que seja, na obediência da sua palavra. Irmãos, quando nós falamos assim, às vezes parece que é como se houvesse de Deus uma certa arrogância, uma certa tirania, mas não é, irmãos. O que Ele tem para nós é vida e vida com abundância. Porém, o nosso pecado nos impede dele nos abençoar, dele nos dar aquilo que Ele nos prometeu. É necessário abster, e nós temos capacidade, nós temos idoneidade, nós temos poder para isso, é só querer. O fato de ser santo parte de uma decisão, é decidir ser, e acabou. Não, eu estou decidido, a partir de hoje, eu estou decidido a não fazer mais, e acabou. Eu estou decidido a ser santo, e acabou. Só não dá para afirmar que Deus é uma coisa, quando Ele é uma em detrimento da outra. De um lado Ele é severo, de outro lado Ele é bondoso. Quem vai provar a severidade de Deus? Quem viver na desobediência. Quem vai provar a longanimidade e bondade de Deus? Quem viver na obediência. Entende? Só que quando falamos a nível Brasil, a nível mundo, parece que isso não existe. As igrejas não ensinam isso mais. Não faz diferença. Você pode ser quem você quiser, o importante é aceitar Jesus. Mas não dá para aceitar Jesus em partes. Nós temos que aceitar Jesus como Ele é, por completo. É por isso que Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não dá para ter liberdade sem ter conhecimento e prática da verdade, irmãos. É necessário a obediência emanar do nosso ser, irmãos. Sabe, irmãos, o que acontece? A dificuldade está tão grande, porque nós estamos no meio de uma geração que define graça de Deus e bondade sem influenciar nas suas atitudes e ações. Deus é gracioso, Deus é bondoso, não importa o que eu faça. Estão entendendo? O nosso problema é justamente o fato de definir a graça e a bondade de Deus dependendo do nosso comportamento, irmãos. Não importa o que ele venha a fazer, Ele sempre será bom. Ele sempre será um Deus de amor. Só que essa mensagem, ela é antibíblica. Se você tem essa cultura ou esse pensamento, eu queria te confrontar nessa noite e dizer que essa mensagem é antibíblica. Ela não procede dessa escritura. Entender que a graça e a vontade de Deus não depende do que você faz. Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar sendo o Deus que consegue a salvação sem depender de obras, de transformações, de mudanças de ninguém. Irmãos, observe isso daqui, irmãos. Existe uma motivação principal da obediência, que é o amor. E isso é inegável, irmão. Mas se esse amor falhar, nós temos que ter em que nos segurar. E é nada mais, nada menos do que o nosso temor a Deus. Não devemos brincar com o pecado, irmãos. Ah, mas eu faço e não acontece nada. Você pode ter certeza que vai acontecer. Você pode ter certeza que uma hora a casa vai cair. Eu gostaria que a igreja entendesse que quando o salmista Davi caiu, que ele errou, e Deus falou com ele que ia cobrar, passou quase 8 anos, irmãos. A ponto do salmista aqui falar: Deus perdoou, ele esqueceu. Mas quando ia chegando nos 8 anos,
aquilo que Deus falou começou a chegar na vida de Davi. O pagamento ou a consequência dos seus pecados, irmãos. Então, quem puder abrir comigo Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, eu vou apresentar para vocês tudo dentro do Novo Testamento, da Nova Aliança, onde muitos afirmam que a Nova Aliança não tem lei, a Nova Aliança não tem juízo, a Nova Aliança é graça, a lei é Velho Testamento, a lei está no Antigo Pacto, está na Antiga Aliança, nós estamos na Nova, não tem juízo, não tem lei. Tessalonicenses capítulo 4, irmãos. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, irmãos. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para cada um de nós? Olha o que está escrito a partir do verso 3, irmão. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha aí, qual é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus, irmão? Quem quer agradar a Deus? Todos nós queremos. Eu quero agradar, nós queremos. Mas qual é a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu seja santo? Ele quer, Ele tem interesse em mim como um homem santo? Ele tem interesse na minha santidade? Ele deseja isso? Ele anela por isso? Ele quer isso? Ele tem prazer nisso? Ou isso só é uma ilusão? Ou isso só é para que eu possa deixar de curtir a vida? Não, existe uma vontade, existe um propósito. Deus tem prazer. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Ah, mas não tem problema. Não, Deus não quer. Ah, mas é a graça. Eu estou lendo aqui uma carta do apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu em Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça. Olha aqui o que a graça fala mais. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós vamos comportar como se não conhecesse a Deus, irmãos? Ninguém oprima ou engane a seu irmão. Olha aí, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Escuta, porque anunciamos-se que na graça não tem juízo. Presta atenção. Muitos já aprenderam que na graça não tem juízo. Olha isso daqui. Ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador. O que é isso, irmão? Não é uma aplicação de um juízo? Você roubou dele? Um exemplo. Você roubou dele? Não tem problema não. Eu vou te dar o seu. Deus é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a indícia, mas para a santificação. Está entendendo? Se a igreja, se nós conseguíssemos como igreja, viver a vontade de Deus, irmãos, essa cidade ia virar de cabeça para baixo, porque o Evangelho ia tomar conta de cada rua dessa cidade. Está me entendendo, irmãos? É um crente. O que o Senhor está dizendo? Olha, crente, você não adianta fazer as coisas escondidas, não, que vai dar ruim para você, crente. Eu sou vingador. Não é vingador no sentido de uma pessoa maldosa, sem vou vingar, não. É vingador no sentido de juízo. Ele vai aplicar juízo. Se roubou, você será roubado. Se oprimiu, você será oprimido.
Você machucou, você será machucado. É por isso que o cristão de verdade, ele não deve perder uma ocasião de fazer o bem. Porque tudo aquilo que você faz volta para você, irmãos. Amor, será amado. Abraçou, será abraçado. Perdoou, será perdoado. Honrou, será honrado. Ajudou, será ajudado. O que o Senhor está dizendo é que Ele vai executar juízo. Mas, irmãos, o que nos ensinam, ou o que nos ensinaram, ou o que estão ensinando aí fora, é que na nova lei, na nova aliança, não existe juízo. Isso é uma mentira. Existe sim consequências. Deus vai vir, Deus vai cobrar. Não adianta enganar irmãos em negócio. Não adianta invasor enganar a igreja, roubar dinheiro da igreja, extorquir as ovelhas, entendeu, irmão? É ser um difamador. Não adianta vir aqui para frente e pegar o dinheiro nas escondidas e fazer coisas erradas. Deus é vingador de tudo isso, irmão. Não adianta ter uma fé fingida, aqui dentro ser uma coisa, lá fora ser outra, aqui dentro está glória a Deus, lá fora está palavrão, palavras imundas, xingando. Não adianta aqui dentro estar todo bonzinho, lá fora está contando piadas indecentes, envolvido em pornografia, em coisas indecentes. Não adianta, irmãos. Entende, igreja? Os olhos de Deus estão em todos os lugares, e debaixo desta aliança também tem juízo, igreja. Olha aqui. Porque Deus não nos chamou para a imundícia. Ele considera isso imundícia. Ah, mas eu vou viver na prostituição e depois eu me arrependo. Deus vai cobrar. Deus, quando nós ensinamos que não pode, que não deve, não é porque nós queremos colocar a lei, não. É porque a vontade dele não é essa para conosco. Ele não quer, ele não aprova, ele não aceita. Não adianta, irmão. Mas, eu faço e não acontece nada. Eu faço e nunca aconteceu nada. Eu fiz e não me aconteceu nada. Calma, que depois você vai ver. Irmãos, eu já deparei com várias pessoas com sofrimentos atuais, em que eu falo, essa pessoa não merece isso. Mas quando você dá uma olhada, dá um flashback, e volta lá atrás, fala, estou entendendo. O porquê de hoje, eu estou entendendo. Lá atrás. Mas você já viu aquele ditado, quem bate esquece? Mas quem apanha lembra? É o que o Senhor disse aqui, ó. Eu sou vingador. Eu vou cobrar. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, irmãos. Então, observe, irmãos. A graça não tem nada a ver com obediência? Sim ou não? A graça não tem nada a ver com obediência? É claro que tem. É claro que tem. Não dá para estar na graça e viver debaixo do domínio do pecado. Meu amigo, se você está... A graça que te salva, ela também te liberta do domínio do pecado. A graça que te salva, ela também te liberta do domínio do pecado. Não dá para estar na graça e viver debaixo do domínio do pecado. Você não está na graça. Você não está na graça. Se você ainda vive debaixo do domínio do pecado, você pode estar em uma igreja, mas você não está vivendo a graça do Filho de Deus. Porque ela é transformadora. As correntes do pecado que lhe dominava, ao vir para a graça, elas são quebradas. Não tem mais domínio. O pecado não te domina. Vamos continuar, igreja? Rapidinho já vou acabar, viu? Não vou demorar muito não. E sabe o que acontece, irmão? Essa geração que está crescendo sem confronto, onde muitos pais são culpados e tem grande parte nisso, porque não confrontam os filhos em casa. Tudo que eles falam, eles não ouvem não, a vontade deles são realizadas, os desejos deles são realizados, são mimados, não sabem ouvir não. Eles formam na mente um Deus exatamente igual ao seu papai e a sua mamãe, e Deus não é esse papai e nem essa mamãe.
Deus, se tem uma coisa que Deus tem prazer de falar, é não. 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 Não pode. Não faça. Não vá. Não peque. Não desobedeça. Mas vai criando, irmão. Aquela geraçãozinha que tudo, o pai faz esforço, a mãe faz esforço para dar, porque não pode contrariar, porque eu quero agradar, porque eu quero agradar. Deus nem sempre nos agrada, pelo contrário. Pelo contrário. Muitas das vezes Ele faz é nos testar. Muitas das vezes Ele faz é nos provar. Então, pai, mãe, presta atenção. Ensine. Porque no dia do Senhor manifestar, Ele será um juiz. E Ele virá para exercer justiça. Não vai ter, irmão, meio termo, ou purgatório, ou coisa desse tipo que já ensinaram. Não, Ele vai vir para executar justiça e juízo, irmãos. Mas a nova aliança, ela é do amor. Irmãos, o amor sempre foi a primeira ferramenta a ser usada para temer a Deus. Se nós olharmos, irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, não precisa abrir, presta atenção aqui, irmãos. Mas o amor é da nova aliança e o temor é da antiga aliança. Então eu vou na velha aliança, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, e vou ler o que diz assim: amarás, pois, olha aí, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardará a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Através de quê, irmão? Guardar as observâncias e os mandamentos é uma demonstração de... O que está escrito aí? Hã? O que está escrito aí? Amor. Amor. Então, obedecer aos mandamentos de Deus sempre foi uma demonstração de amor desde a antiga aliança. Não é o amor é da nova aliança e o temor é da velha aliança, não. Sempre existiu. O primeiro motivo que nos leva a obedecer a Deus deve ser o amor, e nada mais, nada menos do que isso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardará as suas observâncias, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Através de quê? Da pressão? Do temor? Não, do amor. Do amor. Mas presta atenção se o amor falhar, irmão. Êxodo capítulo 20, olha aqui o que eu vou ler. Porque o amor e o temor a Deus faz parte de uma mesma aliança. O amor e o temor a Deus faz parte de uma mesma aliança. Ouça isso. Pessoas vêm te confrontar que nada, você não está vivendo a graça. Não, a graça é amor, a graça é amor. Deuteronômio capítulo 11, Velho Testamento, o motivo de temer a Deus sempre foi o amor. O amor e o temor faz parte da mesma aliança. Não dá para amar a Deus sem temê-lo. Não dá para obedecer sem amá-lo. Amor e temor faz parte da mesma aliança. Capítulo 20, verso 18, do Velho Testamento, livro de Êxodo, diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegava. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Temer para não pecar. O ideal de Deus é amar. Ame para não pecar, mas se o amor falhar, tema. Tema. Mas eu não vou na igreja mais não, porque me maltrataram. Eu não vou na igreja porque irmão não sei o que, eu não vou na igreja. Preste atenção, aqui é amar a Deus ou temer a Deus. Nada mais, nada menos além disso. Não existe outro motivo. Olha, continue amando a Deus se seu irmão te amar. Continue amando a Deus se seu irmão te ajudar. Continue amando a Deus se você achar amigo, se você achar um padre. Não. Ame a Deus e tema a Deus. Se tudo isso, se as pessoas se desamparar, continue amando, continue temendo a Deus. Agora, irmãos, uma alegoria. Irmão, isso aqui é um estudo. Eu pedi para trazer papel e caneta, caso quisesse.
para vocês aprenderem, porque se for confrontado na rua, se for desafiado, muitas das vezes a pessoa vem querer nos ofender acerca de guardar a santidade, acerca de ser santo, acerca de ser puro. Eu quero que a igreja entenda que nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus, irmãos, e nada mais, nada menos do que isso. Olha o que eu vou fazer a leitura aqui, irmãos. Hebreus, no capítulo 12, presta atenção no verso 18. Ele está fazendo uma alegoria ao texto que nós acabamos de ler lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Hebreus, Nova Aliança, capítulo 12, verso 18, irmãos. Porque não chegaste ao monte apalpável, aceso em fogo, que eu acabei de ler lá, irmãos, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não falasse mais. O povo pediu: Moisés, fala tu conosco e não Deus, porque senão morreremos. Porque não podiam suportar o que lhe mandavam. Se até um animal tocasse ao monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte, aqui está referido a nós, da nova aliança. Mas chegaste ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, irmãos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Olha a nova aliança aqui, irmãos. E ao sangue da expressão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Não rejeitar a palavra de Deus. Não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu, irmãos. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a... Quem está acompanhando? Retenhamos a... Retenhamos a graça. Presta atenção, irmãos. O que é reter? O que é reter? Guardar, segurar, reter. Olha aqui. Aí muitos acham que estão na graça, eles nunca nem viram ela. Presta atenção. Aqueles que não são transformados e que anunciam estar na graça, eles nunca nem viram ela. Olha o que a palavra manda aqui, irmãos. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, o que é a graça? Vamos ver o que é a graça. Olha os mandamentos, olha as ordenanças, olha os pedidos, olha o desejo de Deus, olha a vontade de Deus, a nossa santificação, a nossa pureza. Reter a graça não dá, irmãos, para selecionar. Isso daqui da Bíblia eu quero. Deus é amor, isso aqui eu quero. Deus é bom, o Senhor é meu pastor, isso daqui eu quero. Não, isso daqui não, isso aqui é castigo, isso aqui é mandamento, é ensinamento, isso aqui eu não quero não. Não dá. Nós não temos o privilégio de fazer acepção, de pegar a palavra em partes. Aquilo que você gosta, você pega, o que você não gosta, você não pega. Nós não temos o direito de fazer isso, irmãos. Nós temos que pegar a palavra de Deus por um todo e amá-lo de todo o coração, sem guardarmos, sem reter a graça. Então, significa que se nós não retermos a graça, ela pode o quê? Fugir de nós, escapar.
Aí você fica na igreja, mas sem a graça. Você pode ir até para o ministério, você pode até ser pastor, você pode até ser um pregador, mas sem a graça, porque você não reteve ela. Alguém aqui já fez uma vigília com relação à graça de Deus em você? Como é que está a graça de Deus em você? Você já reteve a graça de Deus em você? O temor a Deus, irmãos, nos dá a capacidade de permanecer na obediência. Se nós pegar Atos capítulo 2, verso 43, que em toda a alma havia temor. Atos 5, 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Atos 9, 31, assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, e assim conhecendo o temor do Senhor. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Filipenses 2, 12, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor na presença de Deus. Qual é o propósito da santidade? É a comunhão e a intimidade com Deus. Este é o propósito. Qual é o propósito da santidade? É a comunhão e a intimidade com Deus. Este é o propósito. Não é ser santo para ser rico. Não é ser santo para ter vida boa, casa boa. Não é ser santo para ter um bom casamento. Não está relacionado à prosperidade humana. É ser santo para ter a comunhão e a intimidade com Deus, irmãos. Irmãos, mas quem prega contra o pecado não conhece a graça. Pelo contrário, irmãos, não conhece a Bíblia quem diz que não temos que lutar contra o pecado. Não conhece a Bíblia quem diz que não temos que lutar contra o pecado. Eu vou ler só essa e a gente já parte, irmãos. Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, só essa, para a igreja entender. Quem prega contra o pecado não entendeu a graça. Eu digo que não entendeu a Bíblia, quem diz que não devemos pregar contra o pecado. Hebreus capítulo 12, verso 4. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Você sabe o que é isso? Ainda não resistisse até o sangue? Hebreus, Novo Testamento, ainda não resistisse até o sangue, lutando contra o pecado. Capítulo 4, capítulo 12, verso 4. Ele está dizendo, irmãos, lute até a morte, mas não ceda ao pecado. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resistisse. Está escrevendo para a igreja daquela época. Se for necessário, resista até o sangue, resista até a morte, mas não ceda ao pecado. Quando que a carne deixou de cobiçar contra o Espírito, irmão? De guerrear contra o Espírito, cobiçar não? Quando que a carne deixou de fazer guerra contra o nosso Espírito? A nossa carne querendo as coisas do mundo, o nosso Espírito querendo as coisas de Deus. Essa luta nunca acabou, e ela nunca vai acabar até que desçamos a sepultura, irmãos. Então presta atenção, irmãos. A santificação posicional se recebe por fé e é diferente da comportamental. Depois nós vamos falar sobre isso. Santificação inicial é diferente de santificação progressiva. Depois nós vamos falar sobre isso. Santificação posicional, santificação inicial, santificação progressiva. Tudo depende da obediência de cada um de nós, irmãos. Então, se nós não entendermos o que é a santidade, o que significa, qual o valor que ela tem para nós, nós não vamos esforçar para ser santo. É necessário entender, é necessário saber que se guardarmos a obediência de Deus, as coisas vão mudar na nossa vida. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe quanto vale a santidade de Deus na sua vida? Pode falar? Seria a paz com Deus a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe, mamãe. Eu queria qualificar essa fala dela como a santidade deveria ser o seu maior patrimônio. Ah, mas o meu maior patrimônio é Deus. Então leia, por favor, o verso novamente, irmão. Para quem diz que o maior patrimônio é Deus, é Jesus, é o céu, é o Espírito Santo. Leia, por favor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o maior patrimônio é Deus, sem santidade eu vou ver ele? Se o meu maior patrimônio é Deus, sem santidade eu vou ver ele? Então o que deve ser o meu maior patrimônio? A santidade, porque ela me levará automaticamente a Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Jesus, Deus é meu maior patrimônio, seu maior patrimônio é a sua obediência. E o resto você pode deixar que Deus vai te levar nos braços dele. Deus vai te encaminhar para o céu, nada e nem ninguém vai parar a sua jornada, porque você tem um Pai que te protege de dia e de noite, não dorme e nem tosqueneja. Seja íntimo debaixo da santificação, irmãos. Deus abençoe a presença de todos. E eu vou encerrar só com uma palavrinha aqui, irmãos. Se fosse para comprar a sua mão esquerda, você venderia ela por quanto? Uns 100 mil reais, você daria a sua mão esquerda? Daria? 100 mil reais, quem quer na mão esquerda aqui? 1 milhão, você vende sua mão esquerda por 1 milhão? Jesus, acerca da santidade, nos ensinou assim, ó. Se a tua mão te escandalizar, corta e joga fora. Porque é melhor entrar na vida com uma do que com as duas ser lançado no inferno. Então preste atenção quanto vale santidade na sua vida. Se nós entendêssemos o valor que tem a santidade, nós não lutaríamos por outra coisa, a não ser pela busca e sessão de dia e de noite. Porque tudo que os nossos olhos contemplam no dia será desfeito. Mas a santidade dentro de um homem o levará ao Rei de Deus. E ninguém tocará nele. Nem praga, nem choro, nem morte, nem pranto. Porque ele será um Deus junto com Deus no reino dos céus, irmãos. Então nós vamos agradecer a Deus com uma oração, irmãos. Unidos, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.